por aqui. Hoje vamos trabalhar com os nossos meninos. Aula de Enem. Aula de Enem. Isso. E assim, para dar uma quebrada um pouco nas exponenciais, logaritmos, nós temos uma aula do Enem onde algumas questões do Enem poderiam ser utilizadas em nossas aulas com uma chamada assim, ó, brincando com os números. Porque na verdade quando a gente vem trabalhando brincando com os números, a gente está trabalhando o raciocínio lógico. A questão de visualizar, de enxergar o que eu estou vendo aqui, o que está acontecendo aqui. Então, é esse detalhe que nós destacamos para hoje. Quer dizer que nós temos no Enem questões que envolvem fórmulas, cálculos, nós temos questões que envolvem interpretação e temos também questões que envolvem raciocínio lógico. Isso, e como sempre a gente vai dar aquela pegada inicial, dando uma introdução, dando alguns exemplos, algumas dicas, e na sequência a gente resolve as questões junto com vocês. Vamos embora? Bora! Bora ver! Aula de número 57.1, lá vem Enem! E o Se Liga no Enem sempre trazendo conteúdos cobrados no Exame Nacional do Ensino Médio. Beleza! Beleza! Falando de Enem, vamos conversar com eles um pouquinho aqui? Sabe por quê? Nós já falamos em 3 aulas, né, ou mais, nós estamos falando com vocês sobre uma plataforma chamada Revisa Enem, certo? Nós até fizemos já um alinhamento para termos uma eletiva de matemática voltada para isso. Voltada para essa plataforma específica, porque é uma plataforma que vai te auxiliar a estudar e a resolver questões do Enem. E esse Revisa Enem é próprio para o terceirão, né? Porque para o primeiro e para o segundo ano a gente tem o Revisa Mais. Ou seja, já vem uma... o ensino médio já é uma revisão do fundamental, né? Aprofundado, claro. Então tem assuntos que a gente vê no fundamental de uma maneira superficial, chega no ensino médio é o momento de aprofundar. Mas, na verdade, o tempo todo a gente está revisando, até porque o ensino básico, né, o ensino fundamental te dá o fundamento para desenvolver os assuntos. Então é dentro disso que a gente trabalha com vocês, sempre fazendo revisão. Às vezes a gente revisa e complementa, né? Revisa e complementa, é um processo. O Revisa Enem vem fazendo isso também. Mas será que o Revisa Enem realmente tem dado ao governo do estado, às escolas estaduais, esse retorno que nós tanto falamos de alunos que se esforçam, que se dedicam? Será que tem relatos que podem nos comprovar que isso tem acontecido mesmo por conta dessa plataforma? Pois é, né? Isso aí que a gente quer ver com vocês também, porque os alunos da mediação tecnológica são inseridos dentro do processo, recebem o material e também fazem parte do Revisa Enem. Terceirão, mediação. E sabia o que aconteceu agora, né? Ontem a gente recebeu visita aqui, a gente até falou que ia comentar sobre eles. Os nossos alunos lá de Alta Floresta, né? Mais precisamente de Alvorada, os nossos alunos da escola Fernando Sabido. Na verdade, a escola é Fernando Sabino, mas a gente chama eles tudo de Sabido, porque com certeza são, né? Então, os nossos alunos da Fernando Sabino e também da Silva Jardim. Então, vieram com a coordenadora Sirlene, mais os professores presenciais, mais a parte de suporte da escola, 22 alunos, alguns do segundo ano, outros do terceiro. E uma do primeiro. E uma do primeiro, verdade. Essa aí já entrou, aproveitou a oportunidade, já enganchou aí na viagem. Mas o terceirão, mediação, foi muito bem recebido aqui, fez todo um passeio, né, da parte de educação patrimonial, com o professor Beto de História, trouxe toda aí essa parte histórica mesmo do município de Porto Velho, do estado de Rondônia para a galera. Então, muito legal, vocês aproveitaram bem a oportunidade, né? E aí tiveram aqui nos estúdios, fizeram as visitas pra gente e com certeza foi muito gratificante ter vocês aqui, tá bom? Então, alunos da Fernando Sabidos, Fernando Sabino e da Silva Jardim, aquele beijo no coração de todos vocês, tá certo? Vamos começar então o Revisa Enem e mais a nossa aula do Enem propriamente dita, trabalhando alguns assuntos que vão ficar bem importantes aí para você desenrolar o processo. Olha lá. Na telinha, então, os estudantes que atingiram mais de 900 pontos na redação do Enem destacam a plataforma do governo de Rondônia. Olha que legal. Olha só aí, ó. Então vamos ver o que eles falaram. Vamos ver o que os alunos falam sobre a plataforma. Vamos lá. Persistência foi o tema que, né, persuadiu muito nessa entrevista. E a aluna que cursou o ensino médio na escola Costa Júnior, no município de Governador Jorge Teixeira, Victoria Tauane, 18 anos, destacou que
o ponto fundamental para alcançar uma excelente pontuação na redação foi insistir, persistir. Sobre o tema da redação, Vitória destacou que considerou fácil. Por quê? Porque ela, durante os estudos, persistiu, insistiu em fazer, refazer e fazer de novo. Isso. Às vezes a galera chega tão perto, né? E acaba desistindo, né? Então não podemos deixar aí esse sentimento, né? A gente tem que fazer o quê? Fazer esse trabalho de ter persistência mesmo em tudo que a gente almeja, tudo que a gente deseja, né? As nossas metas, nossos objetivos, para a gente conseguir alcançar. Isso. Eu não lembro da escola Costa Júnior, não tem mediação, né? Costa Júnior... Governador Jorge Teixeira. Não lembro agora, não sei. Lembro. Mas olha só, ela é daí, de pertinho de vocês. Às vezes, se não é da mediação, beleza, mas é do Estado, está na escola pública. Sim. E aproveitou a plataforma. Era uma entrevista bem maior, bem maior. Aqui está resumido, né? Isso. Olha o que ela diz também. Fiz as redações das plataformas, mesmo quando os resultados que estava obtendo não me agradavam, achei muito importante o Enem ter abordado esse tema, invisível para a sociedade. Olha que interessante. Ela foi trabalhada, porque o que acontece na plataforma do Revisa, né? A galera faz a redação, envia o material, tem a correção e recebe um feedback. Ou seja, pode reencaminhar a mesma, reescrever. Isso. E eu acho que é aí que entra a questão de insistir, do persistir, porque você recebe a redação, aí você fica desanimado, né? Não me agradou muito a minha correção, verdade. Nossa. Mas aí tem lá embaixo assim, ó, os itens que você precisa corrigir. Melhora isso, faz isso. Reenviar, aí a pessoa vai insistir, vai persistir, faz de novo. Aí reenvia. Aí quando volta, opa, melhorou um pouco. Não melhorou muito. Mas aí, não melhorou muito, eu vou insistir. Isso mesmo. Eu não vou desistir, eu vou insistir. Isso mesmo. Vamos lá para mais algumas dicas na telinha, olha lá. Então, ainda falando de tudo isso, em Theobroma, a sensação experimentada também pela estudante Maria Luana, na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Primavera, essa aí é da mediação tecnológica, não necessariamente a aluna, mas a escola sim. Localizada no município de Theobroma, a jovem alcançou 960 pontos e pretende cursar administração. Sempre gostou de ler e esse foi o diferencial para alcançar uma nota alta na redação. Legal, então, mais uma estudante que destacou a importância de fazer, refazer, fazer de novo e continuar fazendo. Isso mesmo. E aí, com certeza, para complementar, ela estava estudando desde o início de 2022. E além do ensino na escola Maria Luana contou com auxílio de cursinhos online, professores especializados em disciplinas específicas do Enem. Então quer dizer, a Maria Luana, ela veio de uma escola, né, do ensino fundamental, também pública, Maria Luana. E, além disso, né, aí assim, podemos afirmar ou não que esses cursinhos online e esses itens que ela vem destacando podem ter sido aqueles disponibilizados na plataforma. Nos sábados nós temos lives. Verdade. Aos sábados, na plataforma do Revisa Enem, é disponibilizado links de lives dadas pelo YouTube, de professores credenciados e especialistas nas suas áreas de atuação. Isso mesmo. Mais um pouquinho na telinha, vamos lá desenrolando as ideias iniciais antes da resolução das atividades. Então, o incentivo também é importante, né? A Mariana enfatizou o incentivo dado pelo governo do estado. O ponto fundamental da minha preparação, com certeza, se encontra na correção e reescrita das redações. Era com esse método que eu podia ter uma ampla visão sobre quais competências eu estava acertando mais, onde estava deixando a desejar e como poderia melhorar. Olha só que legal, eu recebi a redação com erro e ao invés de me desanimar, eu me senti motivado a corrigir aquilo que estava errado. A professora de redação nos orientou na plataforma. Na plataforma tem o Agora Vai Enem, que é muito detalhado e contribuiu demais para meus treinos na escrita, explicou. E olha só, aqui nós só destacamos as falas dos estudantes com relação à
redação, porque é a nota que vem antes, é aquela que você consegue analisar, né, com mais ampla, Mas com mais lá amplitude. na plataforma tem os simulados que vão atribuir aí as áreas de conhecimento, agora vai né? Enem, tem simulados, exercícios que vocês podem estar fazendo e refazendo. E é esse Agora Vai que nós vamos tentar trabalhar com vocês, vamos motivá-los a trabalhar na nossa eletiva de matemática para o terceiro mesmo. ano. Então, olha, sem muito susto, sem muito apavoramento, esse pontapé inicial sempre é dado nas aulas do Enem, porque a gente quer preparar vocês cada dia mais, tá certo? Mas agora é hora de mão na massa, vamos lá, vamos se acalmar sem susto e vamos para a hora do Enem. Vamos trabalhar e fazer atividades com vocês. Olha, então, na telinha? Vamos lá, Enem 2023, bora ver. O triângulo é uma figura, é denominado de triângulo mágico. Nos círculos escrevem-se os números de 1 a 6, sem repetição, com um número em cada círculo. O objetivo é distribuir os números de forma que a soma dos números em cada lado do triângulo sejam iguais. Certo. Com isso, né, então a gente vê aqui um triângulo com círculos. Considere que os números colocados nos vértices do triângulo estejam em progressão aritmética de razão 2. Vértices, quais são os vértices? São os as cantinhos, pontinhas. né? Eita. Então é uma PA de razão 2. Isso. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então nós vamos montar duas PA de razão 2, né? Olha lá, os números de 1 a 6, né? Sem repetição, com um número em cada círculo. O objetivo é distribuir os números de forma que as somas dos números em cada lado do triângulo sejam iguais, certo? Certo. Vamos lá, vamos desenrolar um pouquinho mais, vamos ver quais são as situações abordadas agora. Nas condições propostas, quais as possíveis soluções para a soma dos números que formam os lados do triângulo? Nessa questão aqui, a sugestão é: não olha as alternativas ainda. Vai lá e tenta simular a situação de colocar os números, lembrando que os vértices têm que ser progressão aritmética. Nós destacamos duas páginas, uma para cada triângulo. Vamos lá no final. Aí, ó. Vamos lá na primeira. Bom, para ser uma PA, nós sabemos que tem que aumentar na mesma proporção, não é? Então, as pontas formam uma progressão aritmética. Nosso exercício está dizendo aqui que a razão é 2, né? Isso. Então, ó, podemos considerar, então, uma P. Então, se eu colocar, podemos ficar até aqui mesmo, por enquanto. Se eu colocar 1, o que é razão 2? É somar 2. Isso. Né? Então, lá o último aqui vai ser 3. Aqui vai ser 3, né? E lá vai ser 5. A razão é 2, então aqui vai ser? 5. 5, beleza. Aí sobraram agora, então, 3 outros números, não é? Isso, o 2, o 4 e o 6. E aí a estratégia aqui é o seguinte: o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o número maior, o 6, e vamos testá-los nas pontas, nos meios, para ver qual que vai dar a soma. Se eu colocar entre o 1 e o 5... vai ficar muito alto. Vai ficar 12, Porque ele muito quer alto. que a soma das laterais do triângulo sejam iguais. Sejam né? iguais. Geralmente, o número maior a gente localiza onde temos Entre o menor. os menores, né? isso. Então, com Essa é a certeza, lógica. a gente colocar entre 1 e 3 aqui, que somado já dá... 9. É isso, 10, né? 10, isso, 10. Então, se colocar agora para dar 10, na ponta de cá onde tem o 5 e o 3, tem 8, falta 2 para 10. Ah, beleza, 2. E aqui, se eu colocar o 4, né? Porque 5 mais 1, 6. Para dar 10 também 4. falta 4. Beleza. As laterais têm que somar iguais. E nesse caso aqui, A soma todas é 10. estão somando 10. Então, essa aqui é uma solução. Então, vamos... Dessa forma aqui é uma solução, certo? 1, 4, Correto. 5. Beleza. 5, 4, 2, 1, 6, 3, né? Então, vamos lá. 5, 4, 2, 1, 6, 3. Beleza? E olha só, as pontas são uma PA, verdade. Verdade. Nós sabemos que formamos 1, que é a soma da 10 dos lados. Legal. Então, todas as laterais aqui somadas deram 10 pontos, né? Vamos dizer assim. E os nossos vértices, que são essas pontinhas amarelas, estão formando uma progressão aritmética de razão 2. Estamos cumprindo com os critérios, então tá tudo ok. Vamos nas alternativas para dar uma olhada? Há somente uma solução, tá? Não sei o quê, que a soma é igual a 7? Não.
A soma não dá 7, a soma dá 10. Há somente uma solução possível? As somas de cada triângulo são iguais a 9? Não, também. Então, a letra então, não é essa, não é essa. Vamos lá. Há somente duas soluções possíveis. Uma 7 e outra 9. Isso, não, também não, que a gente já sabe que uma deu 10, né? Vamos lá. Há somente duas soluções possíveis, uma que é a soma dos cada lado dos triângulos dá 9 e a outra que dá 12? Errado. Fora também, né? Aí aqui na letra E, há somente duas soluções possíveis. Uma em que as somas em cada lado do triângulo são iguais a 10. Beleza, certo? verdade. Isso aqui confere, né? Então isso aqui está o correto. E outra em que as somas são iguais a 11. Como é a única alternativa que nos atende, então a gente já sabe que a resposta correta é a letra E. A gente pode até agora mostrar e verificar com eles que tem essa possibilidade, né? Vamos lá. Vamos marcar aí vai ser 2, 4, 6 nas pontas, né? Agora, porque a razão tem que ser 2, então só tem essa opção, né? Por exemplo, se a gente começar com 2... Opa, não, aí não dá. Vamos lá. Aqui... Ele dá uma testadinha às vezes no... Mas a gente não desiste, né? Marca texto e amarelinho, beleza. Esses são os versos. Canetinha azulzinha. Vamos lá, se eu botar o 2, mais 2, que é a razão. 4. Mais 2, que é a razão. 6. Então, esses já são nossos vértices. Faltam ainda os números 1, 3 e 5. Do mesmo jeito, a gente vai ter a mesma linha de raciocínio, né? De colocar o maior entre os menores. Por exemplo, aqui, ó, 6 e 4 já dá 10. Com 1 a soma deu 11. Beleza, então o 1 já foi. E o 3? Bom, 6 e 2 dá 8, com 3 dá 11. Então beleza, o 3 já também. E aqui, 2 e 4 dá 6, com 5 dá 11. Então, em todas as laterais, somou 11, atendendo a alternativa letra E, que é a resposta correta. Legal esse, né? Eu achei esse aqui muito bacana, porque só trabalhou brincando com os números, como o professor Maurício disse no início. Mas teve uma PA. Ei, vocês sabem que PA, o crescimento é padrão, igual, constante. E aí é uma questão de raciocínio lógico, né? É só você pensar no raciocínio lógico. Olha só, vamos pensar aqui de uma outra maneira bem prática. Se eu fosse montar lá os números, se eu pegasse os dois números maiores e somasse os dois juntos dá 11. Os dois maiores, né, juntos dá 11. Eu nunca vou somar os maiores. Tem que pensar o quê? Opa, um maior e um menor, para poder chegar numa soma equilibrada ali. Até porque na PA a gente sabe, a soma dos termos aqui distantes são iguais, aí sobra o do meio. Isso, verdade. Então tudo isso é trabalhado de maneira lógica. Depois que nós distribuímos, eu acho que o que ajudou mais foi colocar as pontas primeiro. Foi, com porque certeza. é a PA. Então, e aí a gente trabalha com quem? Com os algarismos que estão sobrando, que sobraram. Né? E aí a gente tenta encaixar ali nos outros três circunferências aquele valor que somando as laterais vai dar resultados iguais. Então esse trabalhinho aí bem no raciocínio lógico que a gente tem que estar trabalhando. Mas esse aqui é um exercício que realmente, de fato, parecia um brincando com os números, né? Eu acredito que se fosse um brincando com os números daria certo também. Tá beleza? Beleza. Mais uma? Vamos lá? Bora. Hora do Enem, mais uma pra gente resolver com vocês. Enem 2023 também, agora a prova é de aplicação especial. A tartaruga, ou tachão de trânsito, é um dispositivo de sinalização horizontal utilizado para canalizar o tráfego ou garantir o afastamento do fluxo de veículos de zonas perigosas ou com grande risco de acidente. A figura 1 apresenta alguns deles já instalados. Então aqui mostrou, a gente vê, né, na BR, numa avenida, né, num lugar de alto fluxo, que a gente vê que existem essas tartaruguinhas, ou também chamadas de tachão, certo? O modelo geométrico de um tachão está representado na figura 2. Então agora já, vamos dizer que deu um zoom, ampliou a imagem, né, e nos trouxe aqui um detalhamento na figura 2. Ele é formado por duas faces retangulares, certo? Paralelas e 4 faces trapezoidais. Onde estão os retângulos, né? Base superior e base inferior. Aqui são os retângulos, certo? Certinho. Beleza. E onde estão as faces trapezoidais? Nas laterais, né? São trapézios, ó. Um trapézio frontal, outro lá atrás e 2 aqui laterais, né? Então, esses aqui são as figuras trapezoidais do contorno.
Suas arestas laterais, se prolongadas, concorrem ao mesmo ponto. Sim, com certeza, né? Se a gente der continuidade aqui, uma hora tudo isso vai se encontrar. Formando uma pirâmide. Pirâmide de base... Quadrangular. Isso. Então, o que acontece? O que ele está me falando aqui? Que aqui, nessa forma geométrica usada para colocar tartaruga de sinalização, nós temos o que nós chamamos de tronco de uma pirâmide. O Enem falou isso usando outras palavras. E com isso, eu, e que estou estudando, que estou anotando, já sei a resposta. Ah, então já é só isso que está pedindo? Só Não creio. isso. Vamos lá. Suporte, então, foi dado, que é o desenho, a figura, e agora o comando. Vamos lá. Qual é o sólido representado pelo modelo geométrico do tachão? Aí vem lá, ó, paralelepípedo reto retângulo. Para ser paralelepípedo reto retângulo, tem que ter faces laterais em formatos de paralelogramos. E ali nós temos, né, a base, que é retangular, e as laterais são trapézios. Não é paralelogramos, então não pode ser paralelepípedo. Nem reto e nem oblíquo. A gente pode até dar uma desenhadinha aqui, não com muita precisão, né? Mas um paralelepípedo reto retângulo seria a nossa figura mais ou menos assim. E o oblíquo é a mesma figura, só que um pouquinho deitada. Isso, o oblíquo aí tá um pouquinho deitadinho, né? Para aí mesmo assim ligam as arestas e ele fica meio deitadinho assim. Isso. Pirâmide quadrangular. É só no prolongamento, só se eu prolongar as retas, então não. Não, aí a pirâmide quadrangular é quando a gente tem uma base de um quadrado e temos as arestas. Aqui, quando a gente prolongasse ela, ficaria mesmo, mas a gente não quer prolongar, então a gente tem a figura nesse formato aqui. Porque a pergunta é, qual é o sólido representado pelo modelo geométrico do tachão e não do corte que foi feito nele, certo? Certo. Letra D, tronco de pirâmide hexagonal. Ixi, a base é um hexágono? A base, né? não. Não, a base é o quê? Um quadrilátero, né? Um retângulo que é um quadrilátero. Ou seja, tronco de pirâmide quadrangular é a resposta da segundo exercício aqui que a gente está fazendo com vocês. E aí, olha só, o que a gente tem que entender do Enem? E aí a importância também, daqui a pouco a gente vai botar outra questão aqui, de eu fazer as questões anteriores. O Enem, ele é uma prova feita para 2 grupos de estudantes. Aqueles que assumiram de fato o compromisso de fazer uma questão todo dia, de refazer questões anteriores, de anotar, estudar. Se dedicar, né? Isso. Esse estudante, quando olha para o sólido lá e para as informações, já sabe que é o tronco de uma pirâmide. Olhei aqui, tronco de uma pirâmide, já sei. Já vou lá e marco. Ganho 2 minutos tranquilamente, porque quando eu olho para a questão, em vez de dar as respostas tronco, não sei o que, eu olho, isso aqui é um tronco de uma pirâmide, marquei. Já vou no comando para ver direitinho o que ele quer, né? Porque ele poderia dizer qual a figura geométrica espacial que originou que originou o tachão, né? Aí sim, a pirâmide. Mas agora, qual é a figura formada pela tartaruguinha, pelo tachão do sinal de trânsito, né? Sinalização. Então, assim, tem que ir no comando. O comando é muito importante, porque o comando é aquilo que diz realmente o que o exercício está querendo, e aí a gente indo no comando, a gente tem condição de acertar em cheio, né? Aí esse que estudou já vê a figura e já tem noção. Aquele que está ali estudando, mas não está assim tão empenhado, vai ter que ler tudo. Vai ter que ler tudo e no final ainda vai ter que lembrar que se é só um pedaço, é o tronco. Se tem só um pedaço, é o tronco, não é a peça toda. Então não é a pirâmide, é o tronco. Opa, mas e a base? É hexagonal? Hexagonal é quadrangular? Não sei, mas porque tem aquele trapézio, ele falou do trapezoidal. E ele na verdade, fala essas informações às vezes para confundir aquele que o segundo tipo de aluno, que é aquele que não se dedicou tanto, que está indo meio na sorte, e aí ele pode ficar confuso. Porque aquele que estudou não tem confusão nenhuma. Ele vai só olhar aqui, ó, né, o comando. Que ele quer o quê? A que originou ou a figura? O tachão. O tachão é um tronco de uma pirâmide, acabou. Pronto, e acabou. Ponto. Vamos para mais uma, então? Hora do Enem, mais uma na telinha para vocês. Agora também do Enem de 2023, também da questão de segunda aplicação. Vamos lá. Uma quadra oficial de futebol de salão ocupa uma área que corresponde à área de um retângulo com comprimento de 40 metros de largura e 40 de comprimento e 20 de largura. Então, ó, primeira informação aqui que nós temos, né? O comprimento e o tamanho desse campo, dessa quadra de futebol de salão.
Para a segurança dos atletas, as linhas demarcatórias da quadra, nas laterais e nos fundos, demarcatórias, uma palavra bonita, deverão estar a uma distância de, no mínimo, 2 metros de obstáculos que não fazem parte da quadra. E aqui eu destacaria esse no mínimo. São as palavrinhas mágicas, né? No mínimo, no máximo, no entanto, apenas, né? Então a gente tem que ficar ligado vamos dizer, nessas palavras mesmo, para poder a gente não se atrapalhar aí na hora da resolução. Daí ele continua, né? Das partes da quadra, tais como rede de proteção, tela, grade ou parede. Então, quer dizer, antes da tela, antes da grade, antes da parede, no mínimo 2 metros. Caso o atleta caia, não vá sofrer um acidente lá nessa outra parede. Certo. Vamos continuando. A gerência do Departamento de Obras de uma prefeitura avalia adquirir um terreno e nele construir uma quadra oficial de futebol de salão. Há 5 terrenos disponíveis e a gerência comprará o terreno que tiver o quê? Menor área. Vamos dar ênfase ali, ó. Menor área, né? Temos 5 terrenos disponíveis, mas a gerência vai comprar aquela que tiver menor área. Prefeitura, tá? porque não pega maior. Né? Desde que comporte a construção da quadra, garantindo todas as demandas que ofereçam segurança aos atletas. Aí, planeja-se ainda que a quadra seja construída de modo que o seu lado maior seja paralelo à rua. Beleza. Então vamos lá. A figura ilustra os terrenos disponíveis que estão sendo avaliados. Então temos aqui 5 terrenos, tá? Isso. Beleza? Então temos o terreno 1, tem 44 metros, né? E todos têm calçada e todos têm uma vista voltada para a rua, isso, tá? aí tem umas quebras aqui, não é? Que não vai atrapalhar. Esse primeiro aqui tem uma quebra que vai atrapalhar um pouquinho a construção da quadra. Eu não sei se eu compraria esse daqui, mas tá bom, vamos deixar ele aqui por enquanto. Aí temos o terreno 2, que é um retângulo mesmo, de 40 por 20. Isso. Temos o terreno 3, de 42 por 22. O primeiro é um trapézio, né? Um trapézio retângulo, tá? Ele tá deitadinho aí, mas ele é um trapézio retângulo. A gente tá acostumado a ver ele aqui como se estivesse de cabeça para baixo, né? Uhum. E aqui, o terreno 4 também é um trapézio. E também tem uma quebra um bico aqui, aí, né? E o terreno 5, um retângulo de 50 por 40. Pô, 50 por 40 tá muito grande, né? É. Ele quer menor. Vamos lá. O comando agora diz que qual dos 5 terrenos a gerência deve adquirir a fim de atender a todas as exigências apresentadas. Será que é o terreno 1, 2, 3, 4 ou 5? Primeira exigência. Vamos dar uma voltada, o de menor aqui um pouquinho pra área. gente. O tamanho da quadra, 40 por 20. 40 por 20. Ele quer que a largura, o comprimento, que é o maior lado, 40, fique paralelo à rua. Então a gente tem que fazer o quê? Encaixar o de 40 aqui, ó. Tá? Então aqui cabe? Cabe, né? Certinho. Certinho. Aqui cabe, sobra 2 metros ainda. Aqui cabe, é 40 por? 20. 40 por 20, né? Aqui, olha lá, se a gente colocar 40, vai sobrar só 4 aqui, ó. Para fazer o 20, eu acho que não atende, né? Ele vai sair fora, ó. É verdade. É isso mesmo, que aqui só temos 24 aqui. Então sobra 4 aqui, e esse biquinho vai ficar fora da nossa quadra. Aqui exatamente o tamanho. Mas cadê os 2 metros? Isso, porque aí tem alguns detalhes aqui, ó. Nas laterais e nos fundos deverão estar a uma distância no mínimo de 2 metros de obstáculo, né? Então 2 na frente, 2 de um lado, 2 do outro, 2 nas pontas. Isso, então o terreno 2 não atende. Não. Não atende, sabe por quê? Porque tá exato, 40 por 20. O 1 também não. O 1 também não, porque vai faltar espaço, né? Agora aqui sim, né? Se Será a gente botar... atende? Mas 42 tem que deixar 2 de cada lado, aí não atende. Não, porque vai deixar 2 aqui e 2 aqui, a gente precisaria de 44. 24 então o terreno 3 também tá não atende. Fora. Olha que legal, a gente vai tentando encaixar a nossa quadra poliesportiva, a nossa quadra de futebol de salão. E a gente vai percebendo que tem terrenos que não vão comportar. Vamos lá agora? Então, se a gente botar agora 40 aqui, ó. 40 por... Tem que deixar 2 metros aqui, né? Isso. Lembra que tem que deixar 2 metros aqui? A gente tem que colocar 40. Então, a gente precisava de 42 por 20, né? Aqui eu acredito que daria, né? Aqui dá e sobra, né? Aqui dá e sobra. 40 aqui vai sobrar 10 metros, 5 para cada lado.
né? Aqui atende as exigências aqui do 5. E para o fundo também, com certeza, né? Vai sobrar 20 metros de fundo. Então o negócio é a gente calcular a área desses dois, né? O detalhe é saber se esse aqui consegue, né, comportar. Ah, consegue, porque 40 vai sobrar 20 metros aqui, né? Aí 20 metros, aqui 48, aqui só 20, né? É a metade, ó. Dá sim, ele cabe. Agora temos que ver aqui a questão do recuo, né? Isso mesmo. Vamos calcular as áreas deles? Bora. Vamos lá? Bem facinho, né? Área de um trapézio. Base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2. Então, a área, quem são as bases aqui, vamos dizer? As bases é 620, né? 620. 60 mais 20, vezes a altura, 48, ó, a altura aqui assim, dividido tudo isso por 2. Podemos simplificar aqui, né? Vamos lá, vai ficar 60 mais 20, 80 vezes 24. 80 vezes 24 já é a área do terreno de número 4. 80 vezes 24. 8 vezes 24, acrescenta um zero, né? 4 vezes 8, 32. Coloca o 2 e vai 3. 1.920 metros quadrados. 1.920, beleza. Vamos fazer do terreno 5 agora. O terreno 5, ele é um retângulo, né? Então, a área é base vezes altura. Quem é a base? 50. Quem é a altura? 40. E aí? 4 vezes 5? 20. 20. Acrescenta 2 zeros, 2.000 metros quadrados. Então, a área menor é o terreno 4. Certo? Mesmo sendo irregular, mesmo tendo, né, aquele desnível, mas você viu que 3 nós já descartamos só por não comportarem as exigências de segurança da quadra. Porque não era só encaixar a quadra, a gente tinha que deixar o recuo. Por exemplo, aqui, né, nas laterais, 2 aqui, mais 20 de terreno, mais 40 de terreno, né, daria 44, então não atende às exigências. Aqui também, ó, ele já ficaria aqui a quadra, ó, 44, né, 2 aqui, ele já passaria, na verdade, bastante aqui, ficaria fora, né. Então, com certeza o terreno que cabe, né, atende às exigências, fica com o lado maior voltado para a rua, deixa os recuos de 2 metros nas laterais e no fundo, e ainda tem área menor, é o terreno de número 4. Beleza. Certo? Alternativa correta, a letra D. Esse aqui já nos exigia um pouco a mais, né, além da observação, o cálculo de área, que nós já fizemos, cálculo de área, base vezes altura. Aqui nós fizemos só para testar qual que era o menor. Sim. Né? Porque só nesses dois cabem a quadra. Foi legal porque ele deu 5 opções de terreno. Dessas 5, 3 já foram eliminadas só por não caber a quadra e as exigências de cuidados. E aí sobram o quê? 2. Para eu olhar. Esse aqui fica na dúvida, mas será que vai caber aqui? Por conta, como ele tem um formato irregular, né, mas a gente pode trabalhar com proporção. Por exemplo, 60, a gente dividido em 3 pedaços, né? 20, 20. A gente vai precisar pegar 40, né? Só que ainda tem os 2 laterais que a gente precisa deixar de recuo, né? E temos que deixar ali, só que ele tem 48 de altura. Eu só preciso de 20, né? Então quer dizer que ainda sobram 28 abaixo. Né? Só que ainda também tem que deixar o recuo de 2, né? Sim. Então a gente tem que trabalhar com ele aqui para ele, sendo proporcionalmente, né, ficar dentro do terreno aí, atendendo todas as características que foram solicitadas aí. Então, olha só, questões do Enem, né? 2 da PPL, prova de reaplicação, e 1 da prova normal, 2023. Só questão que, claro que essa última a gente fez um cálculo de área, porque foi exigência a menor área. Mas o legal foi que a gente não fez cálculo de área de todo mundo. Não. Primeiro a gente percebeu que tentou encaixar o terreno, a quadra dentro do terreno. Foi o primeiro momento. Se as 3 primeiras não encaixou, não precisa nem calcular a área. Né? Então a gente fez cálculo de área de apenas 2. Isso aí é um ganho de tempo que você não tem ideia. Por quê? Porque tem que fazer análise no contexto geral. Eram muitas exigências no exercício, né? E aí nosso terreno atende ou não atende as exigências? Primeiramente vamos ver isso. Depois a gente vê qual que tem menor área para poder marcar o X aí. E por que ele colocou então aqueles menores? Se não cabe a quadra, se não cabe nas exigências, porque ele está pensando naquele aluno que
vai ali e quer ver direto o comando, a menor área. Aí vai lá e calcula a menor área e marca o menor. Muita calma nessa hora, muito cuidado desses detalhes, porque a gente precisa ver o contexto geral, né, de tudo que o exercício está dizendo. Não dá para ir direto no comando, não. Sabe por quê? Às vezes tem informações importantes que são dadas no início. Essa questão mesmo trouxe no início exigências de cuidado, primeiro o tamanho da quadra oficial, Sim. 40 por 20. Depois as exigências de cuidados, o recuo de 2 metros em cada lado. Então quer dizer, a quadra não tem 40 por 20, ela tem 44 por 24. Na verdade 22, né? Porque no início, na frente não precisa, né? Ó, o recuo, ele diz que é só 2 metros de obstáculos, no mínimo 2 metros de obstáculos não fazem parte da quadra, tais como rede de proteção, tela e grade. Nas laterais e nos fundos. Aqui, então ó, as linhas demarcatórias na quadra nas laterais e nos fundos, que vão ter que exigir, ter esse recuo de 2 metros. Na frente não, pode ser direto assim na calçada já, né? Coladinho então, na calçada. Perfeito. Né? Então teria que ter, na verdade, 44 por conta das duas laterais por 22. Certinho? Beleza. Vamos de brincando com os números, então. As questões foram boas, né? Bem, assim, elaboradas e a gente conseguiu discutir bastante com vocês. Vamos lá, hora do desafio. Charada. Qual é a próxima letra da sequência? A sequência é L, M, O, R, V. Falta uma letrinha aqui. E a pergunta é... São necessários raciocínio e lógica para descobrir, né? Então temos as letras lá, L, M, O, R, V. Será que é as iniciais do quê, né? Olha lá. Por exemplo, se fosse notas musicais, poderia ter o D, né? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Qual que é a próxima, né? Então, tem uma lógica aí, tem um raciocínio, tem uma lógica que você vai ter que descobrir e desvendar o mistério. Depois do L, do M, do O, do R, do V, qual letrinha está na nossa charada? Qual está faltando? Beleza. Falta quem? Falta quem? Juntamente com os nossas atividades de sala, que vão estar também na mesma pegada do Enem, você traz a resposta aí da nossa Brincando com os Números. Vocês viram que teve questão que é aquela dos círculos lá, que praticamente eram brincando, né? Então, quando a gente faz o Brincando com os Números, tem sempre por trás de tudo isso uma ideia de trabalho com vocês, né? Trabalhar o raciocínio lógico, trabalhar essa lógica, né? Que às vezes parece que não tem lógica, mas tem lógica, certo? Então, a aula do Enem trouxe para nós informações importantes, né, de alunos de escola pública que, estudando e seguindo à risca as orientações do Revisa Enem, e o que eu acho mais legal do Revisa Enem, nem toda escola obriga o aluno a fazer. Como que a gente sabe disso? Não vale nota. Algumas escolas condicionam, né, 2 pontos, 1 ponto aos simulados. Aí eu não tenho que fazer porque senão ele perde aquele ponto. Mas o não condicionar a nota é a melhor parte, sabe por quê? Só faz quem Só realmente faz quem quer. Esse é melhor. Quem quer. Quem quer o quê? Quem quer aprender, quem quer passar no vestibular, quem quer fazer um curso superior e não dispõe de tantos recursos para pagar. Precisa passar nos federais. Porque se eu tenho recurso para pagar, eu faço o Enem, com qualquer nota eu vou para a faculdade particular, pago. É um mérito, né, do pai, é um mérito da pessoa que tem condições de pagar. Tá tudo certo. Ótimo, vai ser um ótimo profissional também, porque sabe, né, o valor daquele curso. Mas você que não tem recurso para isso, você tem agora uma plataforma à tua disposição para te dar subsídios de passar na federal. Vocês do interior aí, vocês que estão mais distantes da capital, tem, por exemplo, no IFRO, né, no Instituto Federal, vocês têm o curso de medicina veterinária. Tem muitas opções, né? Na Uni também tem medicina veterinária no interior. Precisamos, então, fazer o quê? É lá que eu quero fazer. Eu vou estudar para fazer o curso lá. Isso mesmo, dedicação, né? Vamos finalizando a nossa aula de número 57, mais claro, né? As atividades de sala vêm na coladinha aí, por quê? Porque através das atividades de sala a gente trabalha com vocês, por vocês e para vocês. E, claro, a gente já tá de volta com as correções. Até já. E vai ser igualzinha, né? Igualzinha. Bem parecidinha. Vamos lá.